Deus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estou eu gravando. Caros irmãos e irmãs, nós temos 4 casais que se preparam hoje com esse curso, com esse diálogo para o matrimônio. 3 deles já são engajados, já têm vivência na paróquia pastoral, pastoral da comunicação, do batismo, pastoral da juventude. Os outros 2 são casados, mas tem Everton e Luana, acho que é julho o casamento, por setembro, que vão se casar. Então, rogando a Deus que possam preparar-se bem para esta mudança de vida tão profunda que é doar-se um ao outro. Início de quaresma, é início também de retiro, 40 dias que ficaremos em quarentena, preparando-nos espiritualmente para sermos renovados ou ressuscitados na Páscoa. Portanto, entendamos a leitura do Gênesis, que nós vemos muitas vezes de um modo tão místico, romancista. São 2 capítulos, o final do capítulo 2 e o capítulo 3, sendo uma segunda narração da criação. E Adão, que em hebraico é Adamá, que é terra, quer dizer terra. A humanidade foi feita do humus da terra, portanto que se chama de pó, para dizer que a terra é mãe, é fértil, dá todos os frutos e todas as espécies. E os autores do texto sagrado, só apenas 10 séculos antes de Jesus Cristo, não estão de forma alguma preocupados com os fatos históricos. Portanto, a gente não pode ver o relato da criação como se tudo tivesse acontecido da maneira como está escrita, apresentando Deus como um verdadeiro oleiro, com a capacidade incrível, artística, de modelar as coisas e de criá-las. A gente tem que ver o relato da criação, sobretudo esse segundo relato, de uma forma reflexiva
sobre a humanidade e a sua história, a capacidade de transgressão, de perversão, colocando aí no meio a serpente como símbolo maior da tentação e da capacidade do homem de transgredir o que Deus preparou. Quem vive no deserto deseja um jardim, um oásis. Por isso que descreve como se Deus, no seu projeto, criou a humanidade para viver num oásis, num jardim. Que imagem bela para aqueles que passam carências e necessidades, saber que Deus tem um lugar muito especial para cada um de nós. Então, nada de pensar que existe árvore e nem muito menos de que foi uma maçã de que se comeu. E lembrar que a palavra comer em hebraico é possuir, não é se alimentar. Comer é ter a posse. Portanto, o homem quis, além de possuir Deus, quis ser Deus. Na verdade, o relato quer dizer que queremos ser Deus. Não estamos mais felizes no jardim. Não temos mais amizade com Deus. Estamos nus. A nudez é a limitação humana. O homem está entregue ao seu próprio destino. Não é mais conduzido por ele. Não participa mais daquela intimidade que tanto lhe alegrava. Então é pensar na humanidade decaída. Assim como Eva, como Adão, também a humanidade conheceu o pecado, porém conheceu a lei, como São Paulo está dizendo. Que frase importante que Paulo disse hoje: o pecado não será imputado se ainda não se conhece a lei. A lei é Jesus Cristo. Não há pecado quando não se conhece o anúncio de Jesus. Quando não se conhece Ele como verdadeiro Salvador. Então a gente superou a ideia medieval de que os não batizados não se salvariam. Se salvam pela sua própria condição natural. Porque não tem conhecimento nem do seu estado de pecado, nem tem conhecimento da graça que foi dada. Portanto, São Paulo diz que Jesus é um novo Adão, que vai agora definitivamente entrar a graça na vida da humanidade. Deus não abandonou os seres humanos. Deus sim amou tanto o mundo que deu seu Filho. Deu seu Filho para resgatar a inteira humanidade. Jesus, tentado 3 vezes, também a tentação do ser humano. As tentações de Jesus são também as nossas tentações. Quais são elas? A ganância, o prestígio e o poder. A ganância, nem só de pão vive o homem. A ganância do dinheiro, do possuir, do ter. E, sobretudo, estar acima dos outros quando se tem dinheiro e fazer dele um Deus. Adorá-lo, idolatrar os bens, idolatrar aquilo que o prestígio, dar então o reino, dar todo as posses, todo o comando, para que tenha sucesso, para que tenha prosperidade, para que cresça, não importando com as injustiças dos outros. Depois o poder, ajoelhar-se diante do poder, dos poderosos, dos chefões, dos que comandam a vida dos outros, dos que decidem o destino dos outros. E quanto fascina, quanto é atraente poder mandar na vida das pessoas e fazer com que elas sejam manipuladas. Então, para manipular, para manter-se no poder, se faz verdadeiras manobras e trocas de favores, que o Brasil conhece muito bem isso. Anos e anos comandando, chefiando,
fazendo com que todo o resto seja, então, um grande rebanho que se coloca num curral. E ali se manda e desmanda como verdadeiros animais. Então, ter consciência de que também somos provados. Esse é o tempo da Quaresma, o tempo de olharmos para nós mesmos, para dentro de cada um, interiorizando a espiritualidade do abandono, da superação do mal e a espiritualidade, sobretudo, de que a Páscoa seremos renovados, uma humanidade melhorada no amor de Cristo, para com Ele ser inteiramente digno do seu reino. Nós começamos mais uma campanha da fraternidade. O próprio cartaz já nos introduz no tema, que é tráfico humano. Temos várias pessoas, várias cores, idades, gênero, além etapas da vida. Temos a criança, a mulher, o homem, o negro. E nós hoje falamos de dois temas importantes que estão dentro do texto base, que estão diretamente ligados ao tráfico humano. O Brasil conheceu a imigração já através do tráfico negreiros, os escravos para mão de obra gratuita no Brasil colonial e imperial, cessando esta prática desumana em 1850. Conheceu então trazê-los de fora para dentro, e assim não ser seres humanos, mas figuras que possam fazer com que ao início da colonização pudesse enriquecer-se alguns. Depois o Nordeste migrou-se muito, a migração do Nordeste para o Sudeste, a migração no Brasil, territórios que são realmente deixados desertificados, períodos de seca, em condições de vidas melhores, de trabalho, mas nem sempre o imigrante e o migrante são bem acolhidos nas regiões onde eles estão se mobilizando. O tráfico humano tem muito a ver com a mobilidade humana, sair do mundo rural para as regiões urbanas, inchando a região urbana, trazendo também as favelas, a pobreza, trazendo sobretudo a miséria humana. Dentro da miséria humana tem a prostituição, que é um outro tema do tráfico humano, fazer então o tráfico para a exploração sexual de mulheres, que são aquelas diretamente atingidas, e depois também crianças. E no texto base fala muito bem que as ações de Jesus, a dignidade da mulher e o resgate da criança, acolhe a prostituta e diz que o reino de Deus também são dos pequenos. E ai daqueles que tocarem num dos menores e fazer com que os escandalize. Que tema importante, gritante para a sociedade de hoje, o tráfico humano. Tem também o tráfico turístico, tem o tráfico dos órgãos vendidos como peças de reparo, como se vai a uma oficina e faz a troca das peças do seu carro. Assim também se mecaniza o ser humano, não dando realmente a dimensão maior dele, a dimensão de igualdade e de humanidade. Pensar na campanha da fraternidade e tráfico humano é pensar de que somos todos iguais, homens e mulheres, como relato da criação. Deus os fez, homem e mulher, e os fez à sua imagem e semelhança. Olhando o dia especial de ontem, Internacional da Mulher, pensemos também nessa paridade, nessa igualdade de gênero humano,
e fazer com que o nosso olhar mude, o nosso olhar não seja mais de violação, mas seja um olhar de cuidados e de preservação. Vivemos então esta campanha que vai até o domingo de Ramos, 13 de abril, com um grande gesto que é a coleta de solidariedade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.